No início, a igreja era uma comunhão de homens e mulheres centradas no Cristo vive. Então a igreja chegou à Grécia e tornou-se uma filosofia. Depois chegou até Roma e tornou-se uma instituição. Em seguida a Europa e tornou-se uma cultura. E finalmente chegou à América e tornou-se um empreendimento. Palavras de Richard Halverson. Palavras que nos fazem refletir sobre a igreja. Que ao chegar ao Brasil, em algumas circunstâncias, e este ano ainda vimos isso, igrejas que acabam se tornando mais do que o reino de Deus, ou além e aquém do reino de Deus, igrejas que se tornam apenas um ponto turístico, onde até para tirar algumas fotos ali, você precisa colocar a mão no bolso para poder participar de algum evento ali. E nesta noite, onde nos encontramos com a mãe, assim foi o convite que nós recebemos, de visitar a mãe, a igreja que nos gerou. E falar da mãe, não tem como nos esquecer da avó. Falar da mãe e visitar a mãe e olhar para a mãe é ver os traços da avó e lembrar das origens, e lembrar de onde nós viemos. E quando paramos neste momento para refletir na palavra de Deus, refletir quanto à igreja que somos, a igreja que estamos vivendo, precisamos sim neste momento parar e refletir. Que igreja nós somos? Mas nossa reflexão não pode continuar e ficar apenas em formas, a respeito das formas, a respeito dos emblemas, a respeito de logomarcas, a respeito de estruturas físicas. Às vezes nossas reflexões ficam nessa esfera do que nós vemos, na esfera dessas coisas que são efêmeras, passageiras e não trazem a vida do verdadeiro Evangelho. Quantas vezes temos até uma estrutura sólida, bonita, perfeita, mas não temos a essência da mãe, da avó, da origem, da onde viemos. Precisamos sim parar, e é imperativo que a igreja tenha consciência de que igreja é mais do que um espaço de ideologias efêmeras. Igreja é muito mais do que um espaço de passatempo, muito menos um tratamento psicoterápico. Igreja é muito mais do que isso. Igreja é feita de homens e mulheres que foram transformados pelo poder e pela ação do Espírito Santo de Deus. Isto é ser igreja. E neste momento precisamos sim parar e refletir, olhando lá para trás. Somos a igreja transformada? Somos a igreja que vive em novidade de vida? Somos a igreja que vive lá com base na sua origem e sabe de onde veio, e porque sabe de onde veio, sabe como seguir e para onde seguir, para onde caminhar. Precisamos ser a igreja, corpo místico de Cristo, a igreja atemporal, onde todos se unem na universalidade do reino de Jesus Cristo. E quando falamos de universalidade, que igreja poderosa, que igreja bonita, igreja que não é feita de eventos, igreja que não precisa de eventos para se mostrar, mas igreja que é sim vista e notada pela ação daqueles que são os seus participantes, daqueles que já tiveram vida transformada com o Senhor, vida restaurada pelo poder, pelo mover do Espírito Santo. É fato que o reino de Deus se apresenta de diversas formas, de várias maneiras. Vemos o mover e a expressão do reino de Deus, mas para nós que nos reunimos aqui, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, a Igreja Presbiteriana Independente Vida Nova, e a primeira igreja é a expressão, é a nossa expressão de reino de Deus, é a nossa força de reino de Deus, mas esse reino é muito mais do que estrutura. Este reino é feito por mim e por você, é feito por homens e mulheres, é feito por pessoas que, antes dos títulos, antes do pastor, do presbítero, do diácono, ou seja o que for, somos homens e mulheres resgatados e transformados pelo poder e pela misericórdia do Senhor. Mas ser igreja, ser povo de Deus, trabalhar no reino de Deus, traz lá os seus problemas, as suas lutas, as suas dificuldades. E quantas vezes esse trabalho e o ser igreja se torna um peso, se
torna uma dificuldade e até temor. Quantos são aqueles que vão para lá e para cá e perdem o rumo, porque esqueceram a sua origem, esqueceram de onde vieram, esqueceram da individualidade, da participação e da responsabilidade individual no corpo e no reino do Senhor. Mas olhando para esse texto, nós vemos o apóstolo Paulo falando com autoridade e humildade, e glorificavam a Deus ao meu respeito. Isso é ter vida transformada, isso é ser resgatado, isso é ter a vida do reino do Senhor, isso é ser reino de Deus, é ter a coragem e a ousadia e ao mesmo tempo humildade para dizer: glorificam ao Senhor quando olham para a minha vida, porque eu vivo o reino do Senhor, porque eu vivo a vontade do Senhor. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas nos seus argumentos dizendo: mas ninguém tem nada a ver comigo. Se não tem, então você não faz parte do reino de Deus. Isso não é ser reino de Deus. Mas o reino de Deus nos torna isso: uma igreja una, uma igreja única, uma igreja universal que é poderosa, espalhada pelo mundo, pela face da terra, reunida aos pés da cruz de Cristo. Somos tão diferentes, temos tantas histórias. Quantos aqui eu olho e não conheço? Mas a palavra é a mesma, o amor é o mesmo, a união é a mesma, a força é a mesma, que é a cruz de Cristo. E olhando então para este texto, nós precisamos aprender alguns princípios com o apóstolo Paulo, alguns princípios que ele assumiu, que ele acreditou, que ele viveu, e assim ele pôde viver como a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Vamos voltar um pouquinho o texto e caminhar por esse texto e entender aqui alguns princípios que o apóstolo Paulo nos deixa, que precisamos resgatar hoje, nesta noite de reflexão. E a primeira coisa que nós precisamos aprender está lá no verso 10, e no verso, até o verso 12, quando ele diz assim: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo homem, porque não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Queridos irmãos, nós não podemos perder isto de vista. Não podemos perder a característica de uma vida centrada em Cristo Jesus. Quantos falam de tantas coisas, de tantas ideias, de tantas filosofias, mas se esqueceram da essência do que nós somos. E olhando para a igreja mãe, para a igreja avó, tataravó, e assim vai. Nós temos que ser esta igreja que conhece o seu Cristo, e porque conhece o seu Cristo, vive a vida cristã coerente e satisfatória. Nos perdemos de Cristo, nos perdemos do verdadeiro Mestre, ouvimos tantas ideias, ideologias, conceitos e filosofias, e nos perdemos do Cristo da fé. Criamos um Cristo histórico totalmente humanizado, sem a divindade, e nos esquecemos do poder do Cristo que habitou entre nós, do Cristo que, sendo Deus, escolheu se humilhar, sendo Deus, escolheu habitar entre nós. E o apóstolo Paulo deixa muito claro essa certeza que tinha em sua vida, de que ele falava pelo Cristo, falava em nome do Cristo e vivia por isso, como um verdadeiro cristão. É hora, queridos irmãos, nesta noite de reflexão, onde tantas pessoas estão acendendo tantas luzes por aí, precisamos reacender a luz do verdadeiro Evangelho, a luz de Jesus Cristo no nosso coração. Nos perdemos em tantas ideias, em tantos conceitos, em tantas vontades, nos perdemos em tantos eventos. Precisamos voltar para Cristo, precisamos voltar a viver como o próprio apóstolo Paulo diz lá em Colossenses 3,17: tudo que fizeres, seja em palavra, seja em ações, fazei-o em nome do Senhor Jesus. O que é Cristo para nós? O exemplo de Cristo, o modelo, o padrão, as palavras. Ah, queridos irmãos, se existissem mais das palavras de Cristo, se existissem mais do silêncio de Cristo, se existisse mais do perdão que teve Cristo, se existisse mais da humildade que teve Cristo,
se existisse mais de Cristo em nós, estaríamos crescendo muito mais e caminhando muito mais. E o apóstolo Paulo deixa isso muito claro. Glorificavam a Deus a meu respeito, não por causa de mim, não por causa do que eu sou, mas por causa do Cristo que eu prego, por causa do Cristo que eu testemunho. E nós precisamos, amados irmãos e irmãs, voltar a ser a igreja cristã. Assumirmos o cristianismo autêntico e verdadeiro. Olhando lá para o Evangelho de João, no capítulo 1, no 6º e 7º verso, quando fala a respeito de João, fala deste homem que foi enviado por Deus, deste homem que falava com autoridade, mas quando Cristo veio, ele testificou da luz e ainda declarou que diminua eu, para que seja vista e manifestada a glória do Senhor. Precisamos disso, queridos irmãos. A coragem, a humildade, a ousadia para conhecer e viver Cristo Jesus, para proclamar Cristo Jesus. Muitas vezes nos preocupamos com eventos, grandes eventos, movimentos, para que a igreja seja notada. Mas se vivermos Cristo Jesus, seremos notados pelo exemplo de Cristo na nossa vida. Segundo princípio que nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo, caminhando ali para o verso 13 e 14, ele diz assim: porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Interessante ele parar neste momento, que ele faz a defesa do seu ministério, e ele olha para trás na sua própria vida, e ele olha o quanto ele estava vivendo zeloso demais, zeloso das tradições, zeloso da história, mas vazio de vida, vazio de esperança, vazio de amor, vazio de paz. Quantas vezes nós vivemos assim? Uma vida de aparência, uma estrutura de aparência, uma igreja muitas vezes de aparência, momentos e movimentos de aparência, porém, sem a presença e a direção do Cristo da fé. E este homem para voltar à sensibilidade. Queridos, amados e irmãos, não podemos perder a sensibilidade. A sensibilidade de ouvir uma canção e nos alegrarmos, a sensibilidade de abraçar um irmão e sentir ali o afago do Senhor, a sensibilidade de olhar para a Bíblia, para a palavra de Deus com amor e com carinho. Precisamos disso. Precisamos deste mover e da esperança de viver não só zelosos pela aparência, mas sobretudo zelosos por aquilo que está no coração, pela sensibilidade. Não podemos, logicamente, viver apenas pelo que sentimos, mas sim pelo que cremos. Mas quando cremos no poder de Cristo e quando Cristo vive em nós, nós somos tocados de uma maneira especial, de uma forma viva e poderosa. E mesmo quando desafiados, mesmo quando diante de medo, mesmo diante de tormentas, temos sim a paz de Cristo que inunda o nosso ser. Mas nós permitimos, com as situações da vida, com os medos da vida, permitimos que esta sensibilidade se perca. Nos tornamos duros demais, para nos proteger da vida. Vamos colocando uma roupagem grossa, uma carapaça aí, e aquilo não permite a sensibilidade de ver o mover do Senhor. Isso nos torna muitas vezes alienados dos nossos irmãos. Entramos na igreja, saímos da igreja, às vezes até participamos da liturgia, orando ou cantando ou pregando, mas não temos a sensibilidade de saber como anda meu parceiro, meu companheiro de conselho. Quantas vezes conselho? Quantas vezes nas nossas reuniões nos tornamos com discussões acirradas, difíceis, pesadas, e perdemos a sensibilidade de olhar não para um irmão, mas olhamos como que para um concorrente. Mas antes de ser presbíteros, antes do pastorado, queridos, somos irmãos em Cristo Jesus e não podemos perder essa sensibilidade. A sensibilidade de olhar para quem está aí perto, para quem está do teu lado, e às vezes sorrindo, porque precisa sorrir na frente dos outros.
Muitas vezes vivemos tão alienados de nós mesmos. E pior do que isso, quando isso se estende ao mundo, e nos fechamos de tal maneira e cuidamos tanto da nossa igreja, e é tão gostoso ter a alegria aqui, e cantar com os irmãos, e ver os irmãos tudo bonitinho, e nos esquecemos do mundo que padece. E não precisa ir longe, rodar o mundo. Vá à porta da sua igreja e você vai ver o mundo que padece, que perece e precisa do amor do Senhor. E quantas vezes perdemos esta sensibilidade do Evangelho. Perdemos esta sensibilidade da importância e da urgência de falar do Evangelho, de falar do poder do Senhor, e falar desse poder resgatador, da libertação que Cristo faz. Não podemos perder essa sensibilidade. Sabe, olhar para as pessoas que estão caminhando por aí afora, mas olhar com o amor de Cristo. E o apóstolo Paulo estava vivendo isso. Ele dizia: olha, eu vivi tantas coisas, eu fiz tanta coisa boa, eu era bom, eu era um sujeito bom, eu era zeloso, mas no meu coração não existia sensibilidade do amor e do mover do Senhor. Queridos irmãos, irmãs, precisamos voltar a viver à medida da fé, na proporção da fé e na alegria, na esperança, no poder que é viver Cristo Jesus. Não permita, pare e pense um pouco, não permita que essa sensibilidade se perca. Por que que você vem à igreja? Por que que está participando? Por que o ministério pastoral, queridos pastores? Nós temos essa tentação de vivermos a pregação de maneira insensível. E quantas vezes chegamos para a palavra de Deus apenas porque precisamos preparar um sermão? Perdemos a sensibilidade da necessidade do povo de Deus. Queridos do conselho, presbíteros e presbíteras espalhadas por aqui, quantas vezes olhamos para a igreja de forma tão administrativa e nos esquecemos que nós estamos aqui para pastorear, e cuidar, e carregar, e sustentar os mais frágeis. Nos esquecemos disso. Na diaconia, quantas vezes, temos projetos mirabolantes e maravilhosos, mas não cuidamos do coração, da alma carente, porque perdemos a sensibilidade. E o apóstolo Paulo nos chama a voltar a essa sensibilidade. E ele viveu desta maneira. E quando foi transformado, tocado pelo Senhor, foi transformado e passou a viver sensível ao reino de Deus. E para ele o imperativo era proclamar o reino de Deus, porque ele era sensível à voz deste chamado. O apóstolo Paulo, ele estava vivendo sensível àqueles que estavam perdidos, sensível ao clamor do mundo. Ao clamor do mundo. Quantas vezes nós fechamos os nossos ouvidos e não ouvimos o clamor do mundo? Perdemos a sensibilidade. Precisamos resgatar, queridos irmãos, a sensibilidade a tudo isto daqui. Não é só uma história, mas é a expressão do reino de Deus. É mais do que 150 anos de história. É a expressão do reino de Deus. É mais do que um prédio grande e bonito. Vai além disso. Isso é a expressão do reino de Deus. E nós não podemos perder essa sensibilidade. Mas em terceiro lugar, veja o que diz o verso 15. Quando, porém, ao que me assegurou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Olha que maravilha. O apóstolo Paulo, que tinha a sensibilidade, a flor da pele, pelo mover e pela vontade das pessoas, pela necessidade do mundo. O apóstolo Paulo, que estava centrado em Cristo Jesus e proclamando Cristo, neste momento ele fala de um terceiro princípio importantíssimo. Ele fala da importância da consciência do chamado. Da consciência do chamado. Quem nunca pensou em desistir de um ministério, não é? Nesses 150 anos dessa igreja, quantos presbíteros passaram por aqui? Quantos pastores, diáconos, diaconisas, professores de escola dominical, coordenadores. Alguns nós conhecemos já
as andanças pela igreja. Sempre vemos esses irmãos sorrindo, alegres, cantando, mas com certeza em algum momento disseram: não dá, isso é difícil demais. Quantas vezes nós, até olhando para a palavra, nós dizemos: a palavra de Deus é bonita demais, mas o povo é duro demais, não dá. Mas o apóstolo Paulo não se permitia este pensamento, ele não se permitia falhar e desistir. Ele não se permitia porque ele tinha consciência da razão da sua existência. Ele tinha consciência do seu chamado, da sua vocação. Ele fora chamado pelo Senhor. Não foi um homem, não foi um convite de um amigo, não foi um pedido de um pai, de uma mãe, não foi um pedido de uma comunidade. Mas o apóstolo Paulo foi chamado pelo Senhor. E ele tinha esta consciência. Queridos irmãos e irmãs, ameaças todos nós passamos, circunstâncias difíceis e medos todos nós passamos, mas como o apóstolo Paulo nós precisamos declarar: não mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e o viver que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. O que é que te motiva? O que é que te impulsiona a continuar? Nos nossos ministérios, que são tantos, e começamos o culto lendo um texto que fala da diversidade dos dons, da forma multifacetada como Deus usa o seu povo para a sua própria glória. Mas o importante agora é compreender e refletir: o que é que motiva a minha vida? O que é que me leva adiante? O que é que me faz dar o próximo passo? Se forem os tapinhas nas costas, se forem as lembrancinhas de final de ano, se forem os pedidos de agradecimento, pode ter certeza que ali na esquina você vai parar. Não precisa nem chegar na esquina, na porta ali você já parou. Mas precisamos ter a certeza do chamado. Por que é que você toca? Os queridos que tocam ali. Por que é que você canta? Por que é que você é coordenador? Por que é que você cuida de algum ministério na sua igreja? O que é que te motiva? É hora de parar e pensar nisso. E ter esta certeza. E ter este mover de dizer: não mais eu quem vivo. E eu vivo pelo Senhor, então o parar está fora do meu dicionário. Eu não conto com essa possibilidade. Isso não existe. O parar não dá. É interessante que tem alguns irmãos que às vezes, cansados do trabalho, me procuram e falam: pastor, não dá. Eu vou parar, eu desisto. E eu tenho que rir diante disso, porque eu sei que a pessoa não consegue parar, porque tem consciência do chamado, tem consciência do porquê está ali, do porquê está trabalhando. O apóstolo Paulo tinha isso muito claro: eu sei quem me chamou, eu sei porque eu estou aqui. Precisamos então, como Maria, dizer: cumpra-se em mim, mesmo diante do desafio, cumpra-se em mim conforme o seu querer. Como João Batista, temos que declarar: convém que ele cresça e que eu diminua. Como o próprio Cristo, na iminência da cruz, como Cristo, e seguindo o exemplo da cruz, nós temos que dizer: faça-se, Senhor, a tua vontade. Não é fácil, eu tenho medo, eu olho para as minhas fraquezas, mas eu tenho a certeza do meu chamado e isso me impulsiona. Eu tenho a certeza de que o Senhor me chamou, e aquele que foi fiel para chamar, Ele vai ser fiel para preparar as tuas mãos, para te mostrar o caminho e para te levar, seguindo adiante. E por isso o apóstolo Paulo lá no final pôde dizer: combati o bom combate, lutei, guardei a carreira. Está aqui, Senhor. Combati o bom combate. Queridos irmãos e irmãs, somente assim nós vamos viver como a igreja de Jesus Cristo. E hoje, IPI Vida Nova, que visitamos a mãe, temos que pensar e lembrar na aparência da avó, da tataravó, e até chegar na igreja primitiva, na igreja de onde nós viemos, e voltar a ser essa igreja sensível às pessoas que precisam do Evangelho. Ser esta igreja que não vive apenas de uma estrutura, de uma forma, mas uma igreja que vive centrada em Cristo, sabe quem é Cristo, conhece o seu Cristo e por isso sabe como seguir. Uma igreja que verdadeiramente tenha consciência do seu chamado. Agora, meu irmão, minha irmã,
igreja de Jesus Cristo? E agora? Estão glorificando a Deus a teu respeito? Estão louvando a Deus quando olham para você? Estão glorificando ao Senhor quando ouvem a sua voz? Querida igreja, queridos pastores e conselho que me convida nesta noite, que Deus abençoe esta igreja. Não ser uma igreja, apenas uma igreja vistosa, mas ser mais do que isso, ser a igreja de Jesus Cristo, ser a igreja que é a expressão do reino de Deus. E a expressão do reino de Deus, que é a partir de cada um de nós, de cada um de nós. Que todos, que as pessoas quando passarem por aqui, que as pessoas quando te ouvirem, possam glorificar ao Senhor por causa de você. Hoje nós tivemos uma alegria muito gostosa na nossa igreja. E estávamos ali distribuindo Bíblias na rua. E eu ficava ali de longe vendo algumas mulheres chiques no salto lá e lá distribuindo Bíblia e correndo lá na rua para a Bíblia aqui, a Bíblia ali. Alguns malucos pegaram um ônibus e foram entrar no ônibus para distribuir Bíblia. Os garotinhos estavam com a gente, lá distribuindo Bíblia. Sabe, e eu vi ali naqueles corações a certeza, em cada Bíblia que eles entregavam, o sorriso. E quando no final fomos surpreendidos pelo presbítero Alexandre, que na beira da calçada, juntou todo mundo, deu uma palavra e orou, na beira da calçada. Queridos, não vamos perder essa sensibilidade, não perca isso, deixe isso fluir do teu coração, deixe esse sentimento pelo amor de Deus e pelas coisas do Senhor e pelo poder do reino e por aqueles que carecem, deixa isso fluir. Não, mas eu não sei, mas eu tenho medo. Tudo bem, o que importa é a disposição da tua vida, porque quando você tem a consciência do chamado, o Senhor te leva adiante, o Senhor nos leva a conquistar muito mais. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Obrigado, pastores, conselho, pelo convite. Que Deus abençoe esta amada igreja em nome do Senhor Jesus.